Bom, pessoal, continuando o assunto do vídeo anterior, a respeito desse coronavírus que foi isolado de morcego, né, no SARS-CoV em 2003, eu disse no vídeo anterior que o foco da doença no surto passado foi o mesmo, não que o mesmo, mas foi num mercado de frutos do mar, e não foi, né? O relato é que ele começou em um hotel, né? Que o foco que começou foi em um hotel. Depois disseram que era dos morcegos, depois disseram que o vírus ele já rodava na população, né? Ele já estava já transitando na população, mesmo antes de ser isolado dos morcegos. Só que o vírus isolado do morcego, ele não bate, o genoma dele não bate com o vírus isolado das epidemias, né, tanto do SARS-CoV, o SARS-CoV em 2003, quanto esse mutante de agora, o SARS-CoV-2. Esse de agora, o SARS-CoV-2, ele não foi isolado de lugar nenhum, né? É, disse que ele começou lá nesse mercado de frutos do mar, mas não tem nenhuma comprovação, né? Ele não foi isolado de lugar nenhum e o governo chinês ele fez questão de ir lá e apagar todas as provas, né? Eles estão escondendo alguma coisa, né? Então assim fica bem nítido de que eles estão escondendo alguma coisa, que alguma coisa foi feita de proposital nisso tudo. E hoje, né, por coincidência, e não existe coincidência, já há relatos na imprensa, né, a Fox News já relatou que realmente esse vírus ele escapou de um laboratório, né, em Wuhan, que eles têm um laboratório de virologia lá bem grande, e disse que escapou de lá, né, de uma das pessoas que trabalham lá, que contaminou o namorado e que a coisa disseminou na população. Agora, vai saber, né? Mas as coisas estão começando a aparecer, né? É, o que fica difícil de acreditar é com que um vírus tão mutante, tão diferente de tudo que já se viu, tenha vindo da natureza. Né? É difícil de acreditar. Tanto que agora está começando a aparecer, né? Esses relatos. Agora, se tiver escapado do laboratório, quem vai saber que isso foi intencional ou não, né? Quem vai saber? E é impossível você investigar isso. Como é que você vai investigar isso lá na China, com supervisão do governo comunista chinês? É impossível. O governo chinês, eles já proibiram qualquer tipo de investigação a respeito lá na China. Ou seja, eles estão fazendo o máximo para encobrir a origem de tudo. Se eles estão fazendo isso, é porque alguma coisa de errada tem aí, né? Isso é meio que evidente, assim, né? É muito claro. As coisas são muito claras, as pessoas só não enxergam aquilo que não querem, né? Então a coisa realmente, cada dia que passa, parece que foi tudo realmente uma grande armação e tem muita gente no Brasil, né, os traidores aí da pátria, que compraram a ideia, porque para eles é muito cômodo, né? Está sendo providencial, né? Eles estão tomando de assalto o poder, né? Você vê o Bolsonaro, coitado, o cara agora ele está cercado, né? Cheio de traidores em volta, né? Esse ministro Mandetta, esse cara, ele é um embuste, né? Eu não sei por que que o Bolsonaro foi levar esse cara lá para o ministério. Eu até imagino, né? Eu até imagino, porque ele é refém do sistema, né? Ele é um cara brigando contra todo o sistema, contra a mídia, contra o Congresso corrupto, né? Contra a mídia corrupta, né? Contra todos os oportunistas, os comunistas, contra as universidades, né? E a gente vê que ele é um homem honesto, um homem sério, mas ele está cercado, né, coitado? Ele vai chegar a um ponto que ele vai ter que julgar o jogo, né? Ele vai ter que fazer o jogo. Ele vai ter que flexibilizar isso aí
E ele já começou. Eu acho que esse Mandetta, por exemplo, ele só estava no governo porque ele é do DEM. Né? Foi um modo do Bolsonaro amenizar um pouco essa, esse relacionamento conturbado que ele tem com esse Congresso corrupto que nós temos. Agora, esse Congresso corrupto que está lá, quem colocou esse pessoal lá fomos nós, né? A população ela tem que botar a mão na consciência, né? De saber quem que eles estão colocando lá, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma parcela de culpa nisso, porque votei num traste de um senador aqui em Minas Gerais, o tal do Rodrigo. Ele é do mesmo partido lá do Rodrigo Maia, Rodrigo Pacheco, né? Ele é o eminência parda do DEM, né? Porque esse DEM é que é o partido que comanda o Brasil hoje, né? Que um dia foi o PSDB, que tinha depois o PMDB, que era a prostituta do Congresso, né? Hoje a prostituta do Congresso é o DEM, né? Com todos os comparsas do DEM, né? Todo mundo que está no DEM hoje, se tiver um honesto lá, deve ser muito, né? É só bandido, é uma quadrilha, né? Aí tem o Rodrigo Maia, que já é delatado na Operação Lava Jato, Botafogo, né? Tem aquele Alcolumbre lá, que é outro, um canalha, né? O comparsa dele. Aí tem esse Rodrigo Pacheco, que é o mentor intelectual da quadrilha. Aí tem toda aquela quadrilha lá do DEM, inclusive aquele pessoal, o próprio Mandetta, né? Que era um infiltrado no governo, que o Bolsonaro errou de levar esse cara, não deveria ter levado. Agora ele está vendo o erro que ele cometeu, que teve que dispensar e agora está travando uma guerra com o Congresso, que o Congresso está fazendo de tudo para derrubar ele. O Congresso lê-se Rodrigo Maia, né, que esse cara é um usurpador, ele é um embuste. Né? Agora o pessoal do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, o Rio de Janeiro também, para eleger, eu vou te falar, no Brasil, inclusive, está difícil de saber qual estado que elege mais canalha lá para o Congresso. Difícil de saber, viu? Os estados do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, cada um, pelo amor de Deus. É só de você ver o Fernando Collor no Congresso até hoje, né? É um troço assim, é uma aberração, né? Um troço que não tem cabimento, né? Então no Brasil já existe toda uma armação, todo um circo já armado para que a coisa seja assim, né? É voto de analfabeto, é voto obrigatório, né? Porque se o voto é obrigatório, se obriga um analfabeto a ir lá votar, né? Fica complicado. Ainda tem esse STF, tem 11 bandidos no STF, né? Uma quadrilha, cada um pior do que o outro. Sinceramente, o Brasil hoje é uma lástima, né? Você ser brasileiro hoje é uma agonia, né? É um sofrimento ser brasileiro, né? É uma peste ser brasileiro, infelizmente, né? A gente vê, a gente está dominado, só tem bandido nesse país. Sinceramente, olha, é uma coisa, é uma aberração esse país, sinceramente. Eu vejo o Bolsonaro lá sozinho lutando contra tudo e contra todos. Sinceramente, se os bons, os homens bons, eles não se unirem para ajudar a combater essa legião do mal que tomou conta do país, vai ficar bastante complicada a nossa vida, viu? Vai ficar bastante complicado, porque essa ideologia do mal aí, o comunismo, ele veio para dominar tudo, né? Ele já está dominado, né? O Donald Trump nos Estados Unidos e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil é a última fronteira, né? E eles ficam falando sozinhos. Nos Estados Unidos, pelo menos, a direita lá, ela é uma direita mais organizada, mas está apanhando já da esquerda, né? Porque nas últimas eleições foi o Trump, porque se fosse outro teria perdido, né? O Trump ainda é um homem poderoso, tem muita influência, ainda tem alguns órgãos de comunicação do lado dele, porque aqui no Brasil os órgãos de comunicação eles não estão do lado do Bolsonaro, estão neutro,
né? Igual a Record é neutra, o SBT é neutro, só que os outros são muito comunistas. Então, quando você tem um comunista que eles mesmos se autodenominam como aliados do demônio, é, eles fazem ligação até com o diabo, né? E tem uma outra parte que é neutra, ó, essa parte negativa ela vence, né? Se não tiver uma parte positiva de direita para combater esse pessoal de esquerda, fica complicado, né? Esse vírus aí, você vê que ele faz parte todo de um contexto comunista, né? Ditatorial, prepotente, né? Autoritário, déspota, né? Toda essa armação que foi feita, ela foi feita para isso, né? Para desbancar os Estados Unidos, né? Para ver se passam eles no poder, a China. Isso é um projeto, né? Porque o projeto comunista é um projeto de poder. Ele é simplesmente isso. Enquanto a direita ele é um projeto de valores, valores cristãos, valores liberais, valores da livre iniciativa, do trabalho, da competitividade, o projeto comunista ele é um projeto de poder a todo custo, né? Então, esse que é o problema. A guerra ela está desproporcional, né? Porque os comunistas eles fazem qualquer coisa que for preciso, né? Ontem mesmo eu vi um médico que ele matou, parece que mais de 10 pessoas lá em Manaus, me parece, porque o cara queria provar que a cloroquina era tóxica, ele deu 10 vezes a dose para matar as pessoas. Gente, olha o nível desse pessoal. Sinceramente, se o Bolsonaro ele não parar de brincadeira, porque agora parece que ele caiu na real. Porque o Bolsonaro, ele é um cara boa praça, ele é democrático, um cara gente boa, né? A gente vê que é. Tudo aquilo que pintaram dele é um projeto da esquerda comunista nojenta, né? Essa imprensa nojenta que faz essa coisa contra ele, pinta ele um estereótipo dele que não é ele, né? Eu, sinceramente, eu nunca pensei que fosse ser fã de um político, né? Hoje eu sou fã do Bolsonaro, tenho pena dele, né? Gostaria de poder ajudá-lo mais, mas eu trabalho muito por ele nas redes sociais, porque eu sei que ele é um bom homem, né? E que ele é bem intencionado. A história dele fala por si, ele não precisa falar nada, né? A história dele fala por si. Mas essa boa praça dele, esse bom caráter que ele tem, né, de bom homem que tem, às vezes ele se perde um pouco. Ele parece até meio ingênuo em certas ocasiões, né? Ele devia ter uma postura um pouco mais agressiva, não nas palavras, mas por trás. Ele não precisa falar, porque eu acho até que ele fala muito. Ele devia parar de falar e agir mais por trás, julgar o jogo, né? Julgar o jogo. Pega umas aulas com o Putin, Bolsonaro. Você já viu o Putin dando um sorriso? Quem já viu o Putin dando um sorriso? Ninguém nunca viu, né? Você já viu esse Xi Jinping dando um sorriso? O próprio Trump, você já viu o Trump dando um sorriso? O Bolsonaro vive rindo, sorrindo. É porque ele é um cara boa praça, né? Ele é um cara do bem, mas não pode, ele está numa guerra, né? Ele está enfrentando uma guerra, né? Ele está indo de peito aberto, mas não pode, tem que julgar o jogo, né? Ele já passou da época de julgar um jogo mais duro, mas tem que ser duro, não é, sabe, ficar de blá blá blá, não, tem que esquecer blá blá blá, né? Esquecer de ficar falando as coisas. Ah, eu vou fazer isso. Não é isso. Você tem que ir lá e fazer. Quando eles assustarem, você já fez. Porque se você fala que vai fazer, eles se preparam todo para te derrubar, ué. Né? Então, mas ele está vendo, agora a barra pesou, né, pro lado dele. Porque essa onda comunista que já vem no mundo aí desde o final do século XIX, quando aquele vagabundo daquele Marx e Engels escreveram aquela porcaria daquele manifesto comunista, com certeza eles escreveram aquilo com a inspiração do demônio,
Isso é claro, né? Porque o mundo que nós vivemos, esse mundo aqui que nós conhecemos, isso aqui é coisa do demônio. Quem é o dono disso aqui é o demônio. Né? Isso está escrito na Bíblia em várias passagens. Esse mundo não é o mundo de Deus, não é o mundo de Jesus. Isso aqui não é o mundo da graça, não é. Isso aqui não é. Isso aqui é o mundo da perdição, né? O mundo do demônio. Tudo que tem nesse mundo pertence a ele. Né? E se a gente aqui não lutar, né, no exército do bem, nos cruzados, né, de combater a boa luta, o bom combate, mas é um combate, é uma guerra. Guerra é guerra, né? Se o Bolsonaro não endurecer o jogo, mas endurecer de verdade, não é ficar falando, não é conversar, não é ficar fazendo piada. Ele e os ministros dele criar um tom sério, né? Carrancudo e ser um pouco mais mal, né, Bolsonaro? Tá muito bonzinho. Tem que acabar com os caras desse aí. O Olavo de Carvalho já te falou isso 1000 vezes. Não adianta você querer mudar o país com os seus inimigos todos te cercando. Não adianta, você não vai conseguir fazer. Você tem que eliminar seus inimigos primeiro, amigão. Faça o que tiver que ser feito, tá? Faça o que tiver que ser feito. Alguma coisa tem que ser feita. Não pode ser dessa maneira, né? Senão você vai perder essa guerra, amigão, né? Esse vírus aí, isso aí não é coincidência, isso não é por acaso, isso não é coisa da natureza. Isso eu posso garantir, né? Isso é uma coisa encomendada, veio de encomenda, a esquerda toda comprou na hora, a mídia mundial comprou na hora, isso é tudo uma grande armação, é um projeto de poder, um projeto de controle. Você vê, nós estamos sendo controlados, tá todo mundo dentro de casa. Tem lugar aí que você sai na rua, a polícia te prende, né? Nós não podemos trabalhar. Isso é o que que é isso? Isso é controle, né? Isso é projeto comunista, isso é o avanço da agenda comunista. Quem não enxerga isso é um abilolado. Né? Isso tá claro. Tá claro, foi à luz do dia. Só não enxerga quem não quer. Né? Porque tá tudo aí. Né? Então, esse projeto comunista que existe no mundo hoje, ele é um projeto, o comunismo hoje, né, como está, o comunismo está no auge, né? O comunismo hoje está no auge. Ele nunca teve tão forte em toda a história, desde que Marx e Engels escreveu aquela porcaria lá, né, com a inspiração do demônio. A Bíblia não é escrita com a inspiração de Deus pelos profetas. O Marx e Engels é o profeta do Apocalipse, esses dois, são os profetas do mal. Né? E a coisa agora, a besta está levantando. Né? Eles estão se levantando, todos os demônios que estavam aí dormindo estão se levantando. Isso aí, tudo que está acontecendo aí, amigão, isso não vai ter um fim legal, não. Né? Porque, pelo que a coisa vai encaminhando aí, para o bom entendedor, o pingo é letra. Né? Isso que a China fez, isso foi bioterrorismo. Né? Está muito claro. Né? Está muito claro. Só não enxerga quem não quer. Né? Agora, se os Estados Unidos admitir que isso é bioterrorismo, vai ter que declarar guerra, não tem outra saída. Né? Não existe outra saída. É o mesmo caso do Mandetta. Pois se eu sou o presidente, eu escalo uma pessoa para ser o meu subalterno lá, um cara que vai trabalhar para mim. Eu contrato esse cara. Aí o cara chega na imprensa e começa a me desautorizar, falar um discurso que choca com o meu. Ué, o cara que faz isso, das duas, uma, ou ele é um completo idiota, né? Ou ele é um cara que está lá realmente para minar o poder do cara. Porque isso aí ele é uma das primeiras regras do poder, é você respeitar a hierarquia. Você não pode passar por cima do seu chefe. Né? Você não pode ter um discurso diferente do seu chefe. Isso é o jogo do poder. Se você quiser passar por cima do seu chefe, ele vai te tratorar, amigão. É o jogo do poder. Agora, o cara chega na mídia e começa a julgar para a torcida e tem um discurso totalmente dissonante do chefe dele. Ué, esse cara
ele quer desautorizar o chefe, né? Minar a autoridade do chefe, passar por cima do chefe, né? E o chefe já deveria ter podado ele há muito tempo. Aliás, o Bolsonaro não devia ter levado, né? Mas eu imagino que deve ter levado para fazer uma média com o DEM, né? Porque o DEM é o partido que comanda o Brasil hoje. Aquela quadrilha que tem lá, que é o Congresso Nacional, que aquilo é uma quadrilha, né? Com raríssimas exceções, 90% ali é bandido, né? Não sobra quase ninguém, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Agora a culpa é nossa, porque somos nós que votamos, nós que colocamos esses caras lá, eles não vieram de uma espaçonave não, né? A culpa é nossa. Agora, o Bolsonaro, ele está fugindo de algumas coisas, igual, por exemplo, vai ter eleição para prefeito. Ele falou que não apoia nenhum prefeito. Como assim? Como assim, Bolsonaro? Você tem que apoiar, meu filho. Você tem que fazer um exército para você. Você tem que indicar as pessoas. Você tem que chamar essas pessoas, aglutinar. Porque se você ficar sozinho assim, você vai cair, porra. Você só tem o povo. Mas o povo agora está trancado dentro de casa. Como é que faz? Como é que vai fazer? Quem que vai te defender agora? Né? Então você tem que ter mais, né? Tem que ter alguém te orientando, você tem que ter mais estratégia, né? Tem que ser um pouco mais mal, né? Porque você está numa guerra. É igual você combater os nazistas com flor, igual você mesmo fala, o Bolsonaro, você não tem como. Você tem que julgar o jogo, poxa, né? Então, esse projeto comunista que está no mundo hoje é o projeto que chegou no clímax, ele está no máximo. Porque o mundo ocidental ele está todo dominado pela ideologia comunista. E hoje o comunismo ele é a ideologia das elites, né? Não tem nada de negócio de pobre. O comunismo é máquina de moer gente, né? É um monte de escravo trabalhando para a elite. Isso é o comunismo. É o que acontece na China. Você já pensou? Todo político, o sonho do político hoje, principalmente desses bandidos que estão aí, é o comunismo. Pô, você não precisa de eleição, nunca mais o cara precisa de uma eleição. Olha só que coisa. O Partido Comunista Chinês é o maior partido do mundo. Ninguém vota nos políticos, eles são políticos porque são políticos, ganham uma fortuna, né? Os caras estão lá no meio do poder, eles fazem, acontece, né? E beleza, político. Qual político que não quer isso, gente? Qual político que não quer comunismo? Agora, imagina, qual bilionário que não quer comunismo? Todos os bilionários do mundo hoje querem comunismo e apoiam essa causa. Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg, tá tudo dominado. Esses caras são tudo comunista. Mas é claro, pois eu não vou mais me sujeitar a nenhuma lei de mercado, eu não tenho mais concorrência. Qual bilionário que não quer isso? Ele vai ser bilionário por 1000 gerações, é uma dinastia. Né? Montou-se no mundo hoje uma dinastia do mal. Começando o imperador, o imperador, o império do mal hoje, é dirigido pelo seu Xi Jinping na China. Né? E o comparsa dele é o Vladimir Putin da Rússia. É igual o Darth Vader e aquele outro cara lá da Estrela da Morte. Né? Os caras vão dominar, estão dominando. Né? Toda a classe dominante hoje apoia o comunismo. Né? Os políticos, os bilionários, os artistas. Né? É igual os artistas na Idade Média, os caras eram amigos do rei. Porque vai lá, faz uma festinha pro rei, ganha bilhões, bilhões e tudo rico, beleza, não tem problema nenhum mais com nada. Né? Todos os artistas apoiam o comunismo, lógico. Quem que não quer uma mamata, né? Disputar mercado, ainda mais hoje em dia o mercado do jeito que é disputado aí, tem que fazer show, né? Tem que fazer show todo dia. Esses artistas aí, esses bambambam, né? Não quer fazer show todo dia não, amigão. O cara quer dinheiro na mamata. É comunismo. A imprensa, a imprensa é toda comunista. Pois se você não tem obrigação com a verdade, né? Você não tem que falar a verdade, você não tem que se indispor com ninguém. A verdade ela só tem um lado, que é o lado comunista. Né? A China está comprando todas as televisões e jornais do Brasil. Né? Você só tem um lado. Então o comunismo virou a ideologia dominante
da classe, é, da elite. Né? O comunismo virou a ideologia da elite dominante do mundo, né? Que são os políticos, os bilionários, os ricos abastados, a imprensa toda, a mídia toda, os artistas e o meio acadêmico. É a elite intelectual, a elite do capital, né? A elite política, né? E a elite artística. É todos contra nós, o povo. Aí é máquina de moer gente, amigão. Aí é todo mundo escravo para trabalhar para os caras e você não pode falar nada, não pode reclamar de nada. Se você reclamar, você some, você desaparece da face da terra. É isso aí. Agora, pessoas comuns, trabalhadores, pequeno empresário que apoiam uma coisa dessa, das duas uma, ou ele é um completo idiota, um débil mental, porque para apoiar uma ideologia dessa, que você perde liberdade, a sua liberdade individual, quem tem um mínimo de noção das coisas, que leia um pouquinho, não precisa nem ler, você vai na internet, pesquisa como que é a vida na China, você vai ver como é que é. O cara até para você ir no banheiro, cagar, o cara sabe que você foi. Né? Se você falar um A mal do governo, você está morto, você vai preso. O Estado é igual isso que nós estamos vivendo. O Estado fala tudo o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Você pode sair na rua, hoje não pode. Ah, você pode fazer isso? Não, não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah, mas você foi ali, você não pode ir. Né? É isso que está acontecendo. Aí os ditadores de plantão, esses aí que são loucos para implantar um comunismo, para ser o rei eterno, eles surgiram todos, eles saíram do subterrâneo, né? Que é o Dória, o Caiado, o Witzel, todos esses prefeitos que estão aí, esses governadores do Nordeste, todos que já são comunistas mesmo, né? Por ideologia, porque tem uns que é por oportunismo, tem outros que é por ideologia, mas todos querem o quê? Poder e controle. Controle da população. Agora, tem os débeis mentais que apoia, que é o gado, que eles falam que quem apoia a direita, os conservadores, é o gado, mas esse pessoal, eles são jumento, né? Esse pessoal da esquerda aí, esses que apoiam essa elite, esse pessoal, eles comem a própria bosta, né? Porque é pessoa que não tem cérebro, são acéfalos, né? Essas pessoas, elas não estudam, não pode ser, né? Porque uma pessoa que apoia uma ideologia dessa, ela não tem noção do que ela está falando, né? Uma ideologia feita para controle, para cerceamento de liberdades e que é uma máquina de moer gente, máquina de fazer escravo, né? Para alimentar uma elite, que é essa elite que eu acabei de dizer, né? Então, gente, era isso que eu queria falar a respeito de comunismo, que eu já vinha falando nos outros vídeos, e a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto aí pela frente, ok? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Boa noite, boa quarentena forçada. Se liga, meu irmão, abre a cabeça.